Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando aqui alguns probleminhas envolvendo a função quadrática. Esse é o nosso vídeo parte 2, gente. No vídeo parte 1, que está aí na playlist Função Quadrática para Enem, eu fiz outros dois problemas. Nessa playlist, gente, existem videoaulas teóricas sobre as funções quadráticas. E na sequência dessas videoaulas eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem vestibulares anteriormente, tá certo? E fazendo a resolução comentada delas. O canal também conta outras questões, outras playlists, né, específicas de outros temas, como por exemplo, porcentagem para Enem, razão e proporção para Enem, problemas do primeiro grau para Enem, geometria plana para Enem, então diversas outras. Você pode estar acompanhando aí no canal, né, essas playlists. Todas elas têm parte teórica, principais tópicos referentes a cada um desses assuntos. E na sequência eu estou incluindo, né, ao longo dos próximos dias aí, questões resolvidas, né, por mim, que já caíram em Enem vestibulares anteriormente, tá certo? Então, vamos aqui. Olha só, gente. Esse primeiro exemplo que eu escolhi é um exemplo clássico, certo? É bom a gente entender ele porque o Enem costuma colocar variações desse problema. Então a gente já tem uma ideia dele, a gente pode trabalhar bem com essa ideia. Então o que ele diz? Um fazendeiro deseja construir um curral retangular com 100 metros de uma cerca de arame. Quais as dimensões da cerca de área máxima? E qual a área máxima? Então, vamos tentar entender esse problema. Um desenho vai nos ajudar muito a entendê-lo, que é o desenho de como o fazendeiro vai fazer essa cerca. Então, vamos desenhar aqui um retângulo, imaginando que seja a nossa cerca. Certo? Tá. A nossa cerca, por ser retangular, ela vai ter lados opostos iguais. Aqui vai ser Z, a largura, digamos assim, o comprimento dele vai ser, digamos, X, e aqui X. Por ser um retângulo, né, os lados opostos são iguais, né? Então, beleza, gente. O que acontece aqui? Pelas informações do problema, se eu for olhar bem qual o perímetro dessa figura aqui, o perímetro é o quê? Somar a soma dos lados. Então vai ser x mais x, 2x, z mais z, 2z. 2x mais 2z. Isso deve dar o quê? 100 metros. Tá certo? 100 metros de cerca que ele vai utilizar. Por outro lado, o que ele quer é as dimensões que maximizam a área. A área aqui é dada por quem? X vezes z. Digamos, a largura vezes o comprimento, né? Base vezes a altura e tal. É a área do retângulo. Então, ele quer x e z, tais que eu tenho o quê? A área máxima. Tá certo? X e z que eu consiga a área máxima. O problema é que analisar o máximo de uma função de duas variáveis não é tarefa muito fácil. Mas neste caso aqui, ela pode ser restrita a uma variável só. Por quê? Se eu dividir aqui tudo por 2, gente, simplificar por 2, né? Bota esse 2 aqui em evidência e depois passa ele dividindo no 100, eu vou ter que x mais z dá 50. De fato, né? Se 2x mais 2z dá 100, como x aqui são iguais, né? Esse lado e esse, z também, então, obviamente, eu posso dividir todo mundo por 2 e x mais z vai dar 50. Daqui eu posso isolar z e achar que z é 50 menos x, tá certo? Ou seja, esta área aqui ela pode ser reescrita somente usando a variável x. Ó. É uma função somente de x. Que a gente pode dar uma desenvolvida nela. Antes de desenvolver, observe, gente, que eu tenho limitações para x aqui, que é o chamado domínio da questão. Que é o seguinte, x não pode ser um número negativo. Por quê? Porque eu estou falando do conceito de área, então não posso ter um valor negativo para x. E ele também não pode ser superior a 50. Por quê? Porque se eu já usar 50 aqui, 50 aqui ou mais, eu já consumo toda a cerca. Então, não posso ter um valor superior a 50. Ou seja, o x ele está entre 0 e 50. Então, são os únicos valores possíveis, são valores dentro desse intervalo. Porque isso aqui é um problema na realidade, um problema prático, né, real, envolvendo o conceito de área. Beleza? Então, gente, observe aqui o seguinte. Então, o que a gente quer aqui calcular? Isso aqui é uma função, ó, do segundo grau, uma função quadrática. Ó. Então, a área de x, vai escrever ela aqui, ó, menos x ao quadrado, x vezes menos x, mais 50x. Então, esta função aqui, ela vai ter um máximo. Esse máximo vai ocorrer onde? No x do vértice. O x do vértice vai me dar o quê? O valor tal que a área seja máxima. Mas que é esse x do vértice? É menos b sobre 2a, que vai dar menos 50 sobre 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, vai dar 50 sobre 2, vai dar 25 metros. Então, o x meu, que produz a área máxima, é 25 metros. Então, achei aqui, ó,
25 metros. Agora, e o Z? Né? Vou colocar aqui acima. Certo? E o Z? Quanto é que ele vale? Olha, se eu voltar aqui nesta relação, eu sei que Z é 50 menos X. Ou seja, Z é 50 menos 25, que é 25 metros. Ou seja, o retângulo de área máxima, na verdade, é 1 quadrado. Certo? Claro, resolvi tudo o problema? Não, eu só achei as dimensões que maximizam a área, 25 metros e 25 metros, tá certo? E a área máxima? É só fazer o produto. A área máxima vai ser o quê? 25 vezes 25, que é x vezes z, que vai dar 625 metros quadrados. Há outras variações desse problema. Por exemplo, eu posso ter um muro aqui em um dos lados. Então eu vou aproveitar o muro e vou construir a cerca neste muro, ou um pedaço de muro. Talvez eu traga algumas variações desse problema, tá certo? Mas a ideia é sempre a mesma. A gente vai montar o perímetro, vai montar a relação da área, vai isolar uma função, uma variável em função da outra, jogar aqui e achar o valor que maximiza, certo? Então, gente, olha. Um outro probleminha também que eu achei muito interessante é esse aqui, ó. O que ele diz? Um míssil é lançado do fundo do mar de tal modo que sua altitude é dada pela função h de t igual a menos t ao quadrado sobre 100 mais 2 quintos de t menos 1, em que t é dado em segundos e h em quilômetros. Determine a máxima variação de altitude desde o lançamento até se atingir o alvo depois de 25 segundos. Olha, para a gente entender essa questão, vamos também tentar fazer um desenho dela, certo? Então, eu vou ter aqui um gráfico, né? Vamos tentar desenhar um gráfico de como é o comportamento desse foguete com relação às diversas altitudes que o mesmo ocupa ao longo do tempo. T, H de T. Ele fala o seguinte, ó. Ele é lançado. Como é um problema físico onde eu estou envolvendo o tempo, ó, o tempo é sempre positivo. Você pode apagar essa parte aqui negativa do eixo T, certo? Ele fala o seguinte, ele tem a máxima variação desde o lançamento, né, até 25 segundos depois, quando ele atinge o alvo. Beleza? Agora, a pergunta é, ele foi lançado de qual altitude? Eu tenho que jogar o quê? 0 no tempo. Então, h de 0 é quanto? É menos 0 ao quadrado sobre 100. É só substituir o 0 ali, ó. 2 quintos vezes 0, que é o t, né? Ainda é 0, né? Menos 1. Então, aqui vai zerar, esses dois termos vai dar menos 1 quilômetro. Então, em termos de gráfico, ó, minha função passa aqui na altitude, o quê? Menos 1. Passa não, né? O foguete é lançado dessa altitude. Beleza? Olha, a pergunta agora é a seguinte. Esses 25 segundos, eles são antes ou depois do vértice? Porque se for antes do vértice, é só eu jogar ele. Se for depois, eu tenho que tomar cuidado. Então vamos tentar fazer aqui, vamos calcular o x do vértice. Porque o tempo de lançamento ele é dado pelo x, né? Então a gente calculando o x do vértice, a gente vai ter o x da altura máxima da altitude máxima que esse foguete ocupou. Então, vamos lá. O x ou o t do vértice, né? Na verdade, enquadrando-se aqui x, né? Agora passa a ser o t, que é o tempo. O t do vértice vai ser o quê? Menos b sobre 2a. E vai ser menos 2 sobre 5 sobre 2 vezes menos 1 sobre 100. Uma coisa, gente, essa parábola aqui ela vai ser assim, ó. Certo? Ela vai ser com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o a é menos 1 sobre 100, ele é negativo, beleza? Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Menos com menos vai dar mais, então vai dar assim, ó. 2 quintos dividido por 2 sobre 100. Aqui você conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 100 sobre 2, né? Então você corta, vai ficar 100 sobre 5, que vai dar o quê? 20 segundos. Ou seja, o que aconteceu aqui, gente? Vamos imaginar que o 20 está aqui. Ó. Vamos fazer um desenho primeiro, peraí. Então, aqui eu tenho o tempo de altura máxima foi o quê? 20 segundos. Então, em 20 segundos ele atingiu o ponto máximo. Em 25, resta-nos saber o seguinte. Olha, se ele der acima aqui do menos 1, a máxima variação vai ser essa altura aqui, que ele ocorreu no 20, que a gente ainda vai saber qual é. Tá certo? É só jogar o 20 na função. Ou ele pode também ter dado menor aqui nos 25 segundos. Então a gente joga o 20 aqui na função, ó. Qual é o h de 20?
que é a altura máxima, né? Vamos botar assim, H máxima, né? É a altura nos 20 segundos. É o quê? Menos 1 menos 20 ao quadrado sobre 100, né? Então deu 20 mesmo, né? Menos 2/5, 1 sobre 100, 100 sobre 20. Pronto. Menos 20 ao quadrado. Então dá aqui mais 2 sobre 5 vezes 20 menos 1. Então fazendo as continhas aqui, ó, quanto é que dá? Olha, aqui eu posso fazer a conta usando uma estratégia. Ó. Vai ser menos 20 vezes 20 sobre 100, para ficar umas contas mais fáceis, né? Aqui eu posso dar logo uma simplificada, quer dizer, 20 por 5 dá 4 aqui, então vai ficar 2 vezes 4 menos 1. 20 vezes 20, olha como é que ficou tranquilo, ó, gente. Só cortar, então vai dar menos 4 mais 8 menos 1. Então, menos 4 mais 8 vai dar 4 positivo. Menos 1 deu o quê? A altitude de 3 km. Então, a altura máxima que esse foguete chegou, a altitude, né, foi de 3 km. O que acontece, gente? Vou botar só o 3 aqui. O que acontece? A pergunta é, esses 25 foram suficientes para ele ficar muito embaixo? Porque a gente vai ter que pegar esse ponto aqui, ó, quer dizer, os dois pontos de maior distância que a gente tem aqui. Aí a gente calcula o H de 25, para a gente marcar aqui no gráfico. Porque pode ser que ele seja tão embaixo que eu não vá subtrair esse cara desse, mas sim esse máximo aqui menos o outro. Se ele ultrapassar a altitude menos 1 para baixo, tá certo? Então, na hora que fizer o desenho você vai ver. Então eu coloco aqui H de 25 vai ser o quê? Menos 25 ao quadrado sobre 100, mais 2 sobre 5 vezes 25 menos 1. Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu vou ter menos 25 vezes 25 sobre 100. Aqui vai ser o quê? 25 sobre 5, né, mais 10. Né, aqui você corta, né? Vai dar 5 vezes 2, né? Vamos botar assim. Ou 2 vezes 5, né? Melhor. 2 vezes 5, você divide 25 por 5 menos 1. Cortando aqui, ó, gente, eu tenho o seguinte, ó. 25 por 100 vai dar quanto? 4, né? Aqui embaixo. Então vai ficar o quê? Menos 6,25, porque vai dar 25 sobre 4, né? Que é 6,25, se eu não me engano. Só dividir aí. Mais 10 menos 1. Quanto é que dá esse número aqui, ó? 10 menos 6,25, quer dizer, 10 menos 7,25, né? Vai dar o quê? 2,75 quilômetros. Então, ele vai estar na altitude 2,75, né? No tempo 25 segundos, certo? No tempo 20. Ele atinge a altura máxima, no tempo 25 ele está aqui. Eu pergunto, qual foi a máxima variação aqui? Ou seja, do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Quanto foi? Foi essa variação aqui, ó. Foi de menos 1, então a variação máxima, né, colocando assim, foi qual? Do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Então, a variação máxima foi o quê? Foi 3 menos 1, que foi de 4 quilômetros. Então, esse foguete subiu 4 quilômetros, né? O máximo que ele fez de subida foi esse aí, né? Que é ir do menos 1 até o 3. Como essa resposta poderia mudar, gente? Imagina que esse foguete sobe e entra de novo na água. E eu chegasse numa altitude, por exemplo, menos 2. Então, esse menos 2 passaria a ser mais baixo, ó, do que esse aqui. Tá certo? Então, eu pegaria e subtrair o 3 desse outro valor para ter essa máxima variação. Tá certo? Então, essa aí é a ideia do problema. Nesse ponto aqui, ó, ele atinge o alvo, né? A explosão. Né? Então, tá aí um probleminha bem interessante. Reflitam sobre o problema. Qualquer dúvida é só jogar aí nos comentários, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham gostado dos dois problemas. São bem interessantes, né? E é isso aí. A gente vai precisar de probleminhas como esse, né? Entender bem esse conceito, né? Tirar as partes, modelar como um problema do segundo grau, nesse caso aqui, que não vem nada explícito dizendo que é uma equação do segundo grau, é uma função do segundo grau. Aqui já vem mais explícito, né? Só que aqui você tem que analisar conceitos como variação, né? E outros conceitos também, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.